Tenho uma ideia muito bacana para um filme ou para um livro. Quero fazer uma narrativa surpreendente, que vai ser diferente de tudo que a gente já viu. Beleza. Tá, mas eu não tenho personagem. E agora? O que eu faço? Gui, me ajuda. Pode deixar, pessoal. Continua comigo que eu vou te explicar hoje nesse vídeo sobre construção de personagem. Como é que você vai construir os seus personagens para o seu filme ou para o seu livro. Continua comigo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à Casa do Roteirista. Eu sou o Gui Santos e hoje nós vamos falar sobre construção de personagens para o seu filme ou para o seu livro. Quais técnicas você tem que usar na hora de construir esse elemento fundamental para a sua narrativa, para o seu roteiro ou para a sua obra literária. Eu vou aqui falar alguns aspectos para vocês, mas antes da gente começar, quero que vocês já se inscrevam no canal, já se inscrevam na Casa do Roteirista, porque assim vocês vão me ajudar a crescer. A casa é nova, o ambiente é novo e eu quero que vocês me induzam a fazer mais vídeo para vocês, a transmitir, a dar mais conteúdo para vocês de forma relevante. Então vocês me ajudam que eu ajudo vocês. Essa troca é mútua e ela é justa, ok? Vamos começar pro vídeo? Bora lá! Construção de personagem. Pessoal, o personagem é um elemento muito importante para a narrativa. Por quê? Porque sem ele não existe história, não existe o quê? Não existe livro, não existe filme, não existe série, não existe nada. A gente precisa de personagens para preencher o espaço da narrativa, porque é através dele que a história vai ser contada, é a vida dele que vai ser contada, no caso do protagonista, e é o que eu vou te ensinar a fazer aqui agora. Como construir um protagonista interessante, relevante. Pessoal, os personagens precisam ser ricos, e aqui eu vou divulgar para vocês uma técnica bem legal, tá? De como você vai fazer isso. Mas fica tranquilo que eu vou deixar um download para vocês fazerem do material que eu estou dizendo aqui. Então não precisa anotar nada agora, só prestar atenção que ao final vocês vão e fazem o download desse documento. Combinado? Pessoal, o modelo que a gente vai aprender aqui agora é o inspirado na jornada do herói. Primeira coisa que deve ser feita para poder criar o seu personagem: delimitar os aspectos físicos dele. Mas como assim, Gui? Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é branco? Sim, também. Mas não somente o aspecto físico, também como o psicológico e o social do seu personagem. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Isso é muito importante. Ah, mas por que é importante eu saber a cor da pele da personagem? Ah, por quê? Por exemplo, se você criar um personagem negro, você vai delimitar que talvez aquele personagem tenha sofrido algum tipo de preconceito na infância ou durante toda a sua vida. Tenha problemas sociais voltados com questões raciais. Claro que esses aspectos, na hora da sua narrativa, a narrativa é ela que vai moldar aquele personagem. Porque você já tem o quê? Uma sinopse, já tem uma logline, então o seu personagem precisa encaixar dentro da sua narrativa. Estilo de roupa, sexo, é importante? Também, seu personagem ele é homem ou mulher, tá? Qual que é o gênero dele? É feminino, masculino? É uma trans? É um personagem que não sabe muito bem sobre identidade? Tudo isso é muito importante para você colocar na hora de você construir esse personagem, esse protagonista. Postura, deficiência, peso, isso é importante? Sim, pessoal. Por quê? Se você fazer um personagem que ele é muito acima do peso, ele pode ter sofrido o quê? Ele pode trazer traumas em relação ao peso dele, por ter sofrido bullying na infância ou durante sua vida. Então toda característica física que você coloca no personagem, você, de uma certa forma, você está influenciando na jornada de vida dele, sobre os traumas dele, as dores dele, tudo que ele passou um dia na vida. Tipo de corpo, se você faz um personagem atlético, pode ser que você está falando diretamente de um personagem vaidoso, um personagem que ele se preocupa demais com a aparência, que ele talvez leve as pessoas
ele veja as pessoas pela forma que elas são fisicamente, né? Então tudo isso tem que ser muito bem esclarecido, porque não vale simplesmente você colocar alguém um personagem alto, forte e do cabelo liso. Não é assim. De acordo com a narrativa que você quer contar, o seu personagem ele precisa ser construído de acordo com a sua história. Não adianta fazer um personagem onde a história se passa numa favela e colocar um personagem branco dos olhos azuis, mas a questão de que não condiz muito com a realidade, né? Você vai tratar quais traumas desse personagem que é branco, que ele tem olhos azuis, que ele é atlético, não condiz com a realidade de uma pessoa que mora na comunidade, né? Então, porque as pessoas que moram na comunidade, elas têm menos poder social, menos poder econômico, então assim, isso vai atingir esse personagem em qual nível? Isso precisa estar muito bem esclarecido. Pessoal, outro aspecto importante na construção do seu personagem é sobre o aspecto social. Tá? Qual que é o emprego do seu personagem? Ele trabalha com o quê? Ele faz o que da vida? Qual que é a formação dele? Qual que é a crença dele? Ele acredita em Deus? Ele não acredita? Qual que é a fé desse personagem? O que motiva ele a acreditar na vida, acreditar nas pessoas? Como o seu personagem, ele se relaciona com outras pessoas, seja dentro de casa, na família, seja com os amigos no trabalho, seja com os amigos num bar, como ele se porta? Ele é a mesma pessoa no bar? Ele é a mesma pessoa no trabalho? Ele é a mesma pessoa em casa? Gente, nós somos seres humanos, nós temos comportamentos diferentes de acordo com o lugar que a gente está. Eu, Gui, não sou o mesmo Gui no trabalho ou quando eu estou em casa. Em casa eu me comporto de uma forma, no trabalho eu me comporto de outra, com os amigos eu me comporto de outra. Isso é do ser humano. O seu personagem ele precisa ir de acordo com os mesmos princípios, tá? Com o mesmo tipo de construção que é da raça humana. Isso é normal. Posição política e econômica. O que o seu personagem acredita? Ele acredita no governo, ele acredita na melhora, ele busca o poder, ele não busca, ele é pobre, ele é rico, ele almeja ser rico. O que ele quer da vida dele? Qual que é a posição política e econômica desse personagem? Vida sexual. Seu personagem é um personagem atraente? Menos atraente? Isso é importante também. Se você faz um personagem menos atraente, significa que talvez a vida sexual dele seja um pouco mais afetada, né? Por quê? Por questões de autoconfiança, por questões de autoestima. Tudo isso vai envolver na forma que você vai construir seu personagem. Isso é relevante para minha trama, para minha história? Não é relevante. Tá, então não precisa colocar. Tá, pessoal, você fez os aspectos físicos do seu personagem, mas e os aspectos psicológicos? Falha de caráter. Pessoal, toda narrativa, principalmente fílmica, você tem que trabalhar com a falha de caráter. Sabe por quê? Ninguém é bonzinho, tá? O 100% do tempo. Eu sou um ser humano, eu cometo erros, você também comete erros. A gente é suscetível a erros. O seu personagem também. Tá, ok? Não cometam os mesmos erros que a gente vê em muitas emissoras por aí fazendo personagens perfeitos. Pessoal, não existe personagens perfeitos. As pessoas não são perfeitas. Ou você é perfeito. Eu não sou, ok? Eu não conheço ninguém que é. Então, coloque falhas de caráter no seu personagem. Deixa ele mentiroso, deixa ele, sei lá, arrogante. Isso é importante para poder enriquecer o quê? De personalidade. A gente é assim. Entendeu? Não que eu seja falso, mentiroso, tá? Não é isso não. Mas eu tô falando que a gente não é bonzinho o tempo todo. O que o seu personagem é bom? Seu personagem é bom em ajudar as pessoas? Seu personagem é bom em, sei lá, em andar de bicicleta? Não sei, pessoal. Isso precisa ser relevante para sua narrativa. Não adianta você fazer um personagem que sabe fazer várias coisas, que seja um MacGyver, sendo que isso não vai trazer
relevância nenhuma para sua história. Então ele precisa ser bom em algo que converse com a sua narrativa, tá? Então é muito legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vai construir uma história e a gente primeiro constrói a sinopse, a logline, que é o correto. Mas é sempre bom a gente pensar também no personagem, porque é ele que vai guiar essa narrativa, é ele que vai guiar essa história. Aí você chega pra mim e fala qual que é a motivação dele, o que faz ele ser do jeito que ele é, né? Então esse é um aspecto legal pra gente poder colocar também, porque através dessa motivação é que a gente vai saber o que o personagem é capaz de fazer, quão longe ele é capaz de ir para atingir determinado objetivo. Tá? A gente viu isso muito bem, por exemplo, em O Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada, a personagem principal, a protagonista, ela se comporta de um jeito no início da narrativa e ela, para poder ganhar um status, para poder ser bem vista dentro do lugar onde ela trabalhava, ela se dispõe a mudar seu jeito de vestir, se dispõe a mudar seu jeito de andar, a sua aparência muda drasticamente, ela de uma menina simples, ela passa a ser uma menina moderna, chique, com atitude. Ela fez isso simplesmente para poder ganhar roupas novas? Não, era para poder mudar o status, para poder conseguir uma melhor colocação dentro do ambiente de trabalho dela que ela vivia, porque a chefe dela era um demônio, o demônio estava ali, ó, enchendo o saco dela todo dia. A gente viu isso. Se você não assistiu O Diabo Veste Prada, me desculpe pelo spoiler, mas é um filme que vale muito a pena ver. Então, segue por esse lado. Outro exemplo é Walter White em Breaking Bad. Começa um personagem pacato, um personagem com roupas simples, com roupas mais sociais, comportadas e tal, para poder mostrar fragilidade, para poder mostrar simplicidade, para poder mostrar talvez um pouco de inocência. Mas aí depois não, o personagem cresce, né? O seu ego cresce e ele começa a vestir roupas escuras, ele começa a ter um semblante no olhar mais pesado, a sua personalidade muda junto com a sua aparência física. Então isso é importante, não deixe o seu personagem linear, ou seja, o mesmo do início ao fim. A gente sofre mudanças também o tempo inteiro, é importante que o seu personagem também sofra. Conduta, como o seu personagem se porta diante das pessoas. Ele mente, ele não mente, né? Isso é muito legal. Por quê? Porque isso vai mostrar se o seu personagem é confiável ou não. É a falha de caráter que eu falei, tá? Todo filme, pessoal, não só filme, mas toda literatura ou toda história, narrativa, né? A gente conhece bem o personagem quando ele é colocado à prova. Quando acontece alguma coisa e ele precisa mostrar caráter. Um exemplo simples só para vocês entenderem. Se tiver uma casa pegando fogo, ok? E tem uma pessoa lá dentro. O seu personagem, ele é aquele que vai chamar o bombeiro ou ele é aquele que vai entrar dentro da casa para salvar a pessoa? Ok, ambos vão salvar. Ambos estão tentando fazer o bem. Mas é drasticamente notável um personagem do outro. Né? Um vai pegar o celular e vai ligar para o bombeiro, ou seja, ele está aqui ajudando, mas espera aí, esse serviço não é meu. O outro não, o outro ele está disposto a pôr a mão no fogo, a morrer, a se queimar por alguém que ele nem conhece. E isso faz toda a diferença na hora de construir o seu personagem. Isso faz toda a diferença na hora de você falar quem é o personagem que você está construindo. Beleza, pessoal, fiz os aspectos psicológicos do meu personagem. E agora? Eu faço o quê? Terminou? Ainda não. Agora você precisa saber os elementos narrativos, ou seja, aquilo que vai ser importante para a sua história. Como, por exemplo, estágio de vida. O que é o estágio de vida do personagem? Quando você vai escrever um filme ou vai escrever um livro, você não escreve a vida inteira dele. Você parte de um estágio. O seu personagem inicia a sua história num estágio, seja depois que ele foi promovido num trabalho, então ele já tem um comportamento formado, seja depois da perda dos pais, ele já tem também um comportamento formado. Ou seja, qual que é o estágio que a história começa para você saber como é que ele vai se portar a partir daquele momento. De onde veio a falha de caráter dele? Nós temos falhas de caráter.
Ok, o seu personagem também precisa. Mas é importante a gente saber de onde é que veio isso. De onde é que o seu personagem ele tem essa mania de, sei lá, de ser arrogante com as pessoas. Do nada, entendeu? De ser bruto. Por que ele é tão bruto com as pessoas? Por que ele é tão arrogante? De onde é que veio isso? Talvez seja lá do passado, talvez seja de um mau relacionamento com os pais, uma má aceitação do pai ou da mãe. Tudo isso envolve o seu personagem, de como ele é a partir do ponto inicial da narrativa, tá? Então a narrativa ela parte de um ponto X. A partir dali, a partir daquele momento, o que aconteceu antes com ele, não que a gente precisa ver, mas a gente precisa saber. A gente precisa ter referências do que aconteceu com ele antes para a gente poder entender ele agora. Como o seu personagem se comporta perante os seus antagonistas. É muito importante essa função, porque o antagonista é tudo aquilo que o seu protagonista não é, ou tudo que falta nele, tá? Não necessariamente o seu antagonista, que é o vilão, é uma pessoa, tá? O antagonista pode ser um fenômeno, uma catástrofe, um acidente, mas é importante a gente saber como o seu protagonista se porta perante o antagonista, como ele se comporta perante esse elemento fundamental na história, tá? Porque o antagonista é o que vai motivar o personagem, porque ele é o que atrapalha o nosso protagonista a conquistar o objetivo. Então, quando você demonstra como ele se comporta diante desse elemento, você fala muito sobre ele. Como o seu protagonista fala, como o seu personagem se gesticula, como é que ele fala, isso é muito importante também você colocar dentro da sua narrativa. Por que isso é tão importante, você colocar como o seu personagem fala? Porque isso fala muito da cultura dele. Tá? O Jesse, por exemplo, é um cara branco, dos olhos azuis, mas que tem uma cultura totalmente diferente daquilo que ele daquilo que ele cresceu, né? Ele é um garoto de classe média alta, vive numa boa casa, mas a sua cultura não é aquela, tá? Ele viveu numa cultura bem diferente, ele viveu numa cultura do gueto, né? Da comunidade. Então a forma que ele fala é muito da rua, né? Isso fala muito da cultura dele. Então é bem legal que você também, na hora que você estiver criando seu personagem, você colocar esses elementos que vão dar mais características únicas para ele. Então, pessoal, se vocês acatarem, seguirem esse roteiro direitinho, vocês vão conseguir construir bons personagens, bons protagonistas, tá? Então, não se preocupem com o vídeo, com o que foi dito aqui, porque aqui na descrição eu vou deixar para vocês fazerem o download de toda essa matéria que eu acabei de falar. Combinado? Então, pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. Já peço para você se inscrever no canal, porque vai estar ajudando o canal a crescer, vai estar ajudando a casa a crescer. Eu estou aqui para poder... Esse é o meu celular, desculpa. Eu vou estar fazendo um conteúdo rico para vocês. Vocês é o que motivam a casa a existir. Eu não estou aqui simplesmente para poder brincar de youtuber. Eu estou aqui para poder passar conteúdo rico para a minha audiência, que no caso é vocês. Então já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para sempre poder estar recebendo conteúdo novo quando chegar, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo e até mais!